Akira é um mangá escrito e desenhado por Katsuhiro Otomo. Começou a ser publicado na Young Magazine em 6 de dezembro de 1982 e foi até junho de 1990. Akira é um dos grandes mangás de todos os tempos e também é reverenciado até os dias de hoje. Vou contar aqui a história do mangá, apesar de ter um filme que é muito bom também, mas ele não adapta todo o mangá. Eu não posso falar de toda a história, pois daria muito trabalho e eu não tenho certeza que esse vídeo chegará a você. Peço por gentileza que, se curtiu, comenta que quer mais, preciso do seu feedback. Roteiro de Patrick e locução minha, Ed. Às 2h17, em 6 de novembro de 1992, um novo tipo de bomba explodiu no centro urbano do Japão. Leningrado, Moscou, Kazan, Irkutsk, Vladivostok, São Francisco, Los Angeles, Washington, Nova York, Okinawa, Berlim, Hamburgo, Varsóvia, Londres, Birmingham, Paris e Nova Delhi. 9 horas depois, começou a Terceira Guerra Mundial e o mundo começou a ser reconstruído. A história começa em New Tóquio, 38 anos após a Terceira Guerra Mundial. Uns jovens estão andando de moto e na frente deles está Kaneda, com uma moto vermelha, e ele fala para todos irem pegar a estrada 26 até a Cidade Velha. Um dos caras fala para Kaneda ir na frente, que eles irão acompanhar. No meio da estrada aparece um pedágio abandonado que vocês estão vendo aí na página. Kaneda consegue ver uma forma de atravessar, e talvez seja uma tábua, e ele passa por ela. Kaneda fica todo cheio de si e grita para Tetsuo mostrar como se faz a esses caras. Tetsuo passa pelo mesmo lugar que o cara que se gabou passou. Ele reclama falando que Kaneda se arrisca demais e Kaneda responde que ele quer viver demais. Seguindo adiante, Kaneda vê algo e era na verdade o fim da estrada. Ele freia rapidamente com a moto, tira o capacete e fala que é o fim da linha. Um cara pergunta por que eles pararam. Kaneda responde que é o fim da estrada, simplesmente. Como vocês estão vendo, foi aí que deu início a tudo, um buraco gigante causado pela bomba. Um dos caras falam que ocorrerão grandes mudanças em breve, que os próximos Jogos Olímpicos serão sediados aí nesse local. Kaneda não acredita, e o cara pede para Tetsuo confirmar, e ele confirma, dizendo que também que muitos prédios velhos já foram demolidos e tudo mais. Um carinha pergunta o que eles estão fazendo afinal. Kaneda responde que nada. Kaneda manda todo mundo zarpar. E eles estão com fome e fazem uma aposta. O último que chegar paga a conta no Haruika. O mangá mostra um pouco da corrida e a disputa é entre Kaneda e Tetsuo. Mas de repente algo acontece. Aparece um ser pequeno no meio da estrada. Parecia ser uma criança, mas não era. Tetsuo manda ele sair da frente. Ele tinha um número 26 escrito na mão. Tetsuo colide com o pequeno e uma explosão acontece. Todos ficam preocupados. Vejam, o pequeno está intacto. Kaneda fica preocupado com Tetsuo. Kaneda tira o capacete, sai da moto e vai tirar satisfação com o pequeno que estava no meio da estrada. Enquanto isso, Tetsuo, muito ferido, Kaneda fica impressionado. Era um pequeno com o rosto envelhecido. Tetsuo está muito ferido e os amigos se preocupam. De repente, o pequeno com cara de velho desaparece aos poucos e Kaneda fica mais impressionada ainda. Os amigos perguntam o que fazer para Kaneda e Kaneda só consegue pensar no que acabou de acontecer. De repente, chegam os soldados, relatando que não há sinal do indivíduo que desapareceu e que só tem uns garotos no local. Um dos amigos de Kaneda vai falar com o soldado e o soldado fala que eles não devem estar aqui, pois é uma área restrita. Uma ambulância está a caminho, completa o soldado. O soldado fala que quando a polícia chegar, para falar tudo o que aconteceu. O cara fica confuso, achou que eles eram a polícia. Kaneda ainda está pensando no que aconteceu. Chegando na escola profissionalizante para jovens, o que o grupo de Kaneda fez já estava na boca do povo.
A galera estava comentando sobre o incidente, que eles provocaram um grande incidente na cidade velha. Na diretoria, o diretor da escola comenta que os garotos têm apenas 15 anos, mas já podem ser julgados como adultos. Enfim, ele e o professor ao lado começam a comentar sobre o histórico dos rapazes e que essa é a última chance deles e blá blá blá. Os garotos parecem bem entediados com isso tudo. O professor revoltado pergunta se eles estão ouvindo. Um diz que ouviu, o outro diz que não ouviu, e o outro fala que ouviu, mas não entendeu. Os garotos não estão levando a parada muito a sério, então o diretor chama o senhor Takaba, o professor de ginástica. Meu irmão, o cara chega dando um socão nos moleques. Depois de uma bela surra, o Takaba pergunta se eles têm algo a dizer. Os garotos agradecem. Depois que o professor sai, os garotos começam a xingar, só não chamam o cara de santo. Já no corredor, Kaneda fala para o grupo não se assustar. Ele ressalta que o grupo não fez nada para que eles o mandassem para o tribunal. O grupo irá se encontrar às 9 no Haruhika e eles precisam descobrir em que hospital o Tetsuo está. O mangá parte agora para um cara de chapéu e uma moça. Ele pergunta para ela onde ela irá encontrar o Ryu. Ela responde que será esta noite, às 9 no Haruhika. Lembram? Mesmo local onde Kaneda irá. Fiquem ligados. O mangá parte para o bar Haruhika. Entrando no bar, Kaneda vê que seus amigos chegaram cedo. Ele pergunta para Yamagata se descobriu onde Tetsuo está. Aparentemente ninguém sabe. Um dos carinhas fala que tem algo estranho acontecendo. Ele perguntou à mãe do Tetsuo e à polícia e ninguém sabe nada. Ele achou muito estranho que a polícia os deixou ir rápido demais. Um dos amigos de Kaneda percebe um cara os observando. Ele pergunta para o bartender quem é o cara. O bartender acha que o cara é gay por perguntar de outro homem. O carinha manda ele se quebrar. De repente, aquela garota chega no bar. Meu irmão, os amigos do Kaneda ficam olhando a mina parecendo um tarado. Ela se senta na mesma mesa do cara que estava observando os moleques. Ele pergunta a ela se elas já os encontraram. Ela acha que não. Kaneda se levanta e aparentemente vai até eles. Os amigos de Kaneda dizem para ele não ir. A mulher fala que há mais policiais patrulhando a cidade para o homem. Kaneda chega na mesa deles. Kaneda pega uma cadeira e senta na mesa deles. Ele pergunta para a mulher por que ela perde tempo com o velho e diz que quer falar com ela. O homem fala para ele e ela sair do bar. Kaneda fica revoltado e diz que está falando com uma moça. O homem puxa o braço de Kaneda, pega a cabeça dele e joga na mesa. Então ele foge e pede para a moça correr. Quando os amigos de Kaneda e o Kaneda estavam subindo a escada, ele bate na cara do Kaneda e isso faz todo mundo cair. Kaneda e os amigos vão atrás dos dois, mas eles já conseguiram despistar e não conseguem encontrá-los. A mulher encontra aquele pequeno de cara velha, lembram? Ele se refere a ele como o número 26 e grita que o encontrou. Enquanto isso, um dos amigos de Kaneda consegue encontrar o cara, mas ele consegue escapar. De repente, Kaneda encontra o número 26. Ele fala que é por causa dele que Tetsuo se machucou e ressalta que Tetsuo era um dos melhores corredores dele. Ele fala que agora vai dar o troco pelo que fez a Tetsuo. O amigo do Kaneda fica confuso. Pergunta se o Kaneda conhece o pequeno. Kaneda responde da noite passada. Kaneda explica que o pequeno estava no meio da estrada e isso acarretou no acidente do Tetsuo. A mulher fica só observando tudo de boca aberta. Os amigos do Kaneda pensam em machucar o pequeno com cara de velho. De repente, o pequeno fica furioso e o vidro por trás dele quebra e começa a cair pedaços de vidro no grupo de Kaneda. E ele desaparece do mesmo jeito da noite passada. Tudo começa a rachar
e a caixa d'água prestes a cair, e a garota pede para todos correrem. E é isso aí que você está vendo no mangá acontece. Isso tudo acarreta numa explosão e começa a pegar fogo tudo. Aparecem uns caras no helicóptero, era a SF-14. Eles detectam fumaça às 9 horas. Um deles fala que é no 17º distrito. Aparece então um carro. Um cara exalta a explosão, gritando e perguntando: "O que você acha?" Aparece então um cara de óculos estranho perguntando: "Você acha que o número 26 está por trás disso?" Ele também ressalta que ele escapou faz 30 anos e já ele estará em estado crítico. Isso ele pergunta para um homem com seus 50 e poucos anos, eu acho, com um moicano e um bigode. O mangá então volta para Kaneda. Um dos amigos dele pergunta por que eles estão se escondendo. O outro amigo do Kaneda fala que seria suspeito se os vissem depois do que fizeram na noite passada. Kaneda diz que ninguém acreditará se eles falassem que não fizeram nada. Um dos amigos do Kaneda pergunta se o pequeno foi o responsável por derrubar a caixa d'água. Kaneda não tem ideia. Kaneda lembra da garota. Ele aposta que ela sabe. Kaneda pede para os amigos dele esperar onde estão. O mangá parte para o pequeno com cara de velho, chamado de número 26. Ele está escondido e se assusta com um gato na frente dele. Aquele homem que estava com a garota escuta o grito. Unidade que ainda não foi revelada para quem trabalha, mas acredito que você já suspeite para quem trabalha. Estão todos à procura de alguém que você provavelmente já sabe. Kaneda acha tudo isso estranho. Ele se pergunta por que tem mais soldados que policiais rodando por aí. Kaneda avista a garota no meio da multidão e sai passando que nem um doido por todo mundo. Ela parece perceber ele e tenta despistar mais uma vez. Kaneda grita pedindo que só quer falar com ela. De repente, um helicóptero passa e puxa a atenção do Kaneda. O mangá volta para o pequeno e o homem que está o procurando. Ele começa a destruir as coisas como fez há alguns momentos atrás. O homem pede para ele se acalmar e diz que está do lado dele. Ele pergunta: "Do meu lado?" O homem pede para confiar, pois não vai machucar o pequeno. Ele diz que foi a sua organização que liberou ele. Ele diz que não estão seguros aqui e muitos soldados estão à procura do pequeno. O pequeno pergunta se eles estão usando aventais brancos. O homem confirma. De repente, Kaneda chega. Kaneda pergunta se o homem não irá apresentar o pequeno amigo dele. O homem responde que outra hora. No momento, ele precisa fugir. Kaneda diz que o pequeno e ele têm assuntos inacabados. O pequeno olha assustado para o Kaneda. O homem fala que não tem tempo para brincadeiras. Kaneda então fala para ele cair fora. A parada é com o pequeno. Kaneda pergunta se ele não vai sair da frente. O homem puxa uma arma. Kaneda se caga. Ele diz que não tem tempo para brincadeira, mas Kaneda não ouviu. De repente, uma claridade, atrapalhando a visão de Kaneda e do homem. Eram alguns soldados à procura do pequeno. Um deles fala que o homem está armado. O homem diz para Kaneda correr. O homem puxa o garoto e corre. Balas são disparadas. Kaneda também corre. O homem começa a disparar para afastar os soldados. Kaneda diz para eles não atirarem, porque ele não é quem os caras pensam. Kaneda chega em um beco sem saída. A lanterna do soldado atrapalha a visão de Kaneda. O soldado pede para Kaneda levantar as mãos. De repente, chega uma pessoa armada e pedindo para o soldado largar a arma. Era aquela mulher. O soldado vira e tenta atirar, mas antes ela atira na cabeça do cara. O cara é morto e Kaneda vê tudo e fica em choque. A mulher pede para Kaneda seguir. Enquanto isso, o homem ainda está tentando despistar os soldados. Enquanto está correndo, o pequeno está sendo levado também. E o homem avista mais soldados e puxa o pequeno antes que o percebam. Ele começa a atirar também. O soldado fala que eles estão no shopping center para fechar a saída. Enquanto o homem está correndo com o pequeno, ele sai derrubando tudo que vê pela frente. O mangá volta para aquele cara de bigode.
O cara fala que parece que encontraram o número 26. E o homem responde: como assim parece? Ainda não há identificação positiva, mas as nossas forças estão perseguindo eles. Os mesmos estão armados, falou o homem. Eles? Perguntou o homem de bigode. O homem de bigode então fala para contatar o laboratório e que eles vão precisar do Masaru. Os dois homens de óculos ficam espantados. Masaru pode ter sucesso onde centenas de homens armados falharam. Agora parem de perder tempo e me obedeçam, falou o chefão aí. O mangá volta para Kaneda e a garota. Ela fala para Kaneda a seguir. Eles avistam mais soldados. Um deles gritam: eles foram avistados no shopping center. Kaneda pergunta: quem são vocês afinal? Ela responde dizendo: quem é você e qual a sua relação com o garoto? Kaneda se refere ao garoto como um monstro anão. De qualquer jeito, ela não pode deixar Kaneda ir agora. Ela diz para Kaneda ir com ela. Kaneda vai com prazer. Enquanto isso, aquele homem que está cuidando do garoto continua a correr dos soldados e ao mesmo tempo atirando neles. O tiroteio está intenso, ele carrega a arma. O homem fala para o garoto cruzar a ponte e correr. O mangá volta para o chefão. Ele é informado que aquele pessoal está encurralado no canal do 18º distrito. Ele pergunta sobre o Masaru. O homem diz que ele chegará em 20 minutos. O mangá então volta para o pequeno com cara de velho. O homem pergunta o que ele está esperando. O pequeno parece assustado. De repente o homem se vê realmente encurralado. Ele pensa que está tudo acabado quando de repente um carro chega em alta velocidade. Ele acaba batendo em algo. Era Kaneda e a garota, pedindo para o homem entrar no carro. A partir daqui, vou chamar esse homem de Ryu, porque já tá bom de tanto falar homem. O nome dele é Ryu, né? Eu não lembro se eu falei no roteiro antes, mas o nome dele é Ryu. A garota pede pro Ryu entrar no carro. Ryu fica sem entender. Um monte de soldado tenta parar o carro. Um deles pede para os outros começar a atirar em direção ao carro. O mangá então volta para o chefão aí. De repente, um pequeno do mesmo jeito do cara de velho aparece. O mangá deixa um mistério. Depois volta para o soldado perseguindo Kaneda, Ryu e a garota. Muitos soldados ficam em posição na ponte para tentar parar o carro. Outros estão em posição em cima de um caminhão atirando. O carro bate. Mas por sorte não tinha ninguém lá. Era uma armadilha para despistar os caras. Ryu fica agradecido a Kaneda. Kaneda fala para ele esquecer isso, mas Ryu agora deve um favor a ele. Ryu fala para ele ir embora agora. A mulher fala que tem algo errado com um pequeno com cara de velho. Ele está suando e tremendo muito. Aparentemente está com muita dor. De repente, o lugar onde eles estão começa a tremer e rachar. A mulher pergunta para o pequeno se é ele que está fazendo isso. De repente, aquele pequeno que tinha chegado revela o rosto. O pequeno que se chama de número 26 fica mais assustado. E ele estava se aproximando de onde está o grupo. O pequeno se aproxima e fala Takashi. Os outros ficam espantados, perguntando se era o nome do baixinho com cara de velho. Ele diz que veio levar ele de volta. Ele ressalta que o tipo deles não são como os outros. Eles não podem viver do lado de fora. Se vocês perceberem, está escrito o número 27 na mão desse pequeno aí. O número 26 fica ofegante, mais ainda. Ele pede para o 27 dar uma pílula para ele. Ryu se aproxima dele e pergunta se ele realmente se chama Takashi. Ele fala que se ele é realmente Takashi, então não é quem Ryu pensava que era. Akira? Perguntou Ryu. Número 27 diz que não é ele. A mulher fica espantada e Kaneda muito confuso. O chefão chega e pergunta como eles ficaram sabendo sobre Akira. Kaneda olha para o chefão. Soldados vêm chegando na área. Eles estão totalmente cercados. O chefão diz que eles não perceberam o quanto isso foi inútil. Kaneda e Ryu olham para o pequeno. O número 26 ainda pede a pílula. O chefão diz que ele é grato ao grupo do Kaneda, pois por causa deles, ele pôde encontrar as falhas no sistema de segurança. A mulher pergunta a Ryu o que fazer.
Ryu não responde nada a não ser com um cara de preocupação. Kaneda pede a arma para a mulher. Kaneda dá um chute no número 26. O chefão fica sem entender. Kaneda pula para perto do número 26 e grita: "Quietinho, seus trouxas!" O chefão aqui é chamado de Coronel, então partimos para chamar ele de Coronel até revelar seu nome para a história. Um dos homens de óculos olha para o Coronel e meio que fica sem saber o que fazer. Ele fala que Kaneda está sendo muito tolo. Kaneda tá pouco se fodendo. Por alguma razão esse monstrinho é importante para essa organização, falou Kaneda. E Kaneda fala que essa arma tem um gatilho sensível. O Coronel fala que Kaneda se recusa a entender. O Coronel chama Masaru. Masaru diz que número 26, ou Takashi, está muito mal. O Coronel confirma. Fala que agora rapidez é a chave e armas são inúteis. Kaneda grita dizendo que se eles deixarem o grupo deles ir embora, ele devolve o monstrinho. Kaneda fala baixinho para o número 26 que eles não vão machucar ele. Kaneda grita, pedindo a confirmação. Masaru fala que o número 26 precisa de uma cápsula. O Coronel grita que não. Kaneda diz para o garoto com cara de velho que é hora de ele dizer sua fala. O pequeno grita pela pílula de novo. Masaru olha preocupado. Masaru fala o nome de Takashi. Kaneda diz que eles vão embora. A mulher e o Ryu olham um para o outro. O Coronel grita o nome de Masaru. Kaneda fala para Masaru desistir, se ele se importa com seu amigo. Masaru olha quieto. De repente a água começa a se mexer. O Coronel olha rindo. Ryu e a mulher ficam assustados. A água começa a tomar forma, como se algo fosse sair dela. Kaneda olha assustado pra caralho. Ele pede pro pequeno parar com isso. O pequeno fala que ele não pode fazer nada. Masaru olha assustado. Kaneda dá uma porrada no pequeno. O pequeno cai. Todo mundo olha para a água, mexendo de uma forma muito estranha. De repente, isso aí que vocês estão vendo na página acontece. Kaneda pergunta se ele realmente fez isso. A água tomou uma forma estranha e ataca o Kaneda. Beleza, agora eu vou chamar a mulher de Kei. Porque, novamente, eu não lembro se eu falei ou não no roteiro. Desculpem aí, velho. Tô com muita coisa aqui pra fazer, então não tá dando tanto tempo assim pra eu ficar revendo o roteiro toda vez. Mas eu vou falar agora que o nome dela é Kei, tá? Foi revelado aí também o nome dela. Eu não lembro se foi revelado antes no mangá. E eu também não lembro, como eu disse, se foi revelado no roteiro. Mas enfim. Ryu pede pra Kei sair de onde está. Kei fica extremamente preocupada. Começa a acontecer um desastre. Tudo sai rachando, incluindo a água que estava com forma diferente como vidro. E a porra do Coronel pedindo para os caras atirarem no grupo do Kaneda. Kaneda consegue sair da água. Masaru tenta dar a pílula para Takashi. Ele a joga para o pequeno. Ele tenta pegar, mas não consegue. Então alguém consegue pegar. Era o Kaneda, dizendo se é isso que ele quer, então vai ter que pegar. Takashi fica muito puto. Kaneda corre. A água estava cada vez mais movimentada e os soldados caindo nela. Como vocês podem ver, está todo mundo tentando salvar suas vidas. Kei ficam se perguntando do Kaneda. Ryu grita dizendo que não pode se preocupar com ele agora. De repente, tudo se acalma. Um dos soldados pergunta se já acabou. O Coronel e Masaru olham para Takashi deitado. O Coronel também recebe a notícia que Masaru deixou Kaneda levar a cápsula e fica puto da vida. Aparece então Kaneda, todo ensopado, cansado e puto. Por que não? Reclamando do belo dia que teve. O mangá então volta para a escola profissionalizante no 8º distrito. Tetsuo finalmente sai do hospital e volta para a escola. Passou uma semana depois do incidente no 18º distrito. Já na sala de aula, o professor reclama que alguém está lendo um jornal na sala. Ele quer saber quem está se escondendo por trás do jornal. Essa pessoa pergunta quem quer saber. Era Yamagata, e o professor sabia, e ele ressalta que está tentando dar aula. E o Yamagata fala que ele está tentando ler os resultados da corrida e pede para o professor calar a porra da boca. O professor fala que uma atitude dessas prejudica a todos. Yamagata reclama. Kaneda fala que eles podem fazer qualquer coisa enquanto o grupo está na condicional. Yamagata fala para Kaneda não encher o saco. Enquanto isso, Kaneda fica observando a pílula que ele pegou e abre ela.
Um dos alunos fala para Kaneda guardar isso para depois da aula, e ele o perdoaria por não dividir. Kaneda fala que não é o que parece, e a Yamagata ainda discute com o professor, nada importante, e o colega lá ainda tenta pedir a Kaneda a pílula achando que é algo para ficar doidão. Kaneda levanta da cadeira e diz que precisa sair da classe, e pede para o professor continuar a aula. Quando o Kaneda sai, é engraçado porque todo mundo quer sair também, fica uma gritaria na sala. Kaneda vai até a enfermaria da escola. Lá tem uma garota. Ela fala para Kaneda que não pode dar nada a ele pois o doutor está aí. O cara chega na moral e dá um beijo na mina. Kaneda diz que não viu pegar nada, mas ele precisa de um favor. Ele coloca um envelope na mesa, que é onde está a pílula. Ela pergunta o que é, e é exatamente o que Kaneda quer saber. Ela de repente muda de assunto e fala que provavelmente está grávida pro Kaneda. Kaneda não parece se abalar e fica empolgado. Um dos amigos do Kaneda avisa para ele que o Tetsu está na escola. Kaneda fica empolgadaço. Ele olha para a menina e pede para ela examinar a pílula. De volta para a sala, o professor grita para todos se sentarem. Mas todos os alunos estavam dando atenção para o Tetsu. Finalmente Kaneda encontra Tetsu. Tetsu fala para todos festejarem. Tetsu também diz que ele precisa voltar ao hospital às 7. Enfim, o professor quer continuar a aula, mas parece impossível. Todos estão de volta em suas motos. Eles se perguntam do Kaneda, mas parece que ele foi buscar as drogas. Voltando para a enfermaria, a mina do Kaneda pergunta de onde veio essa coisa que o Kaneda trouxe. Kaneda pergunta se ela descobriu o que é. Em parte, ela contém certas substâncias que não dá para analisar, pelo menos não com esses equipamentos que a enfermaria tem. Kaneda pede para ela ir direto ao ponto, porque a galera tá esperando as paradas. Comparado com aquela pílula, isso aí é doce. Um grão é 5 vezes mais poderoso que esse saco que o Kaneda tá segurando, diz a garota. Ela completa dizendo que se alguém tomasse tudo, ficaria louco ou morreria. E tem mais uma coisa. Ela é controlada pelo Regulamento 67. Kaneda pergunta o que isso significa. É uma droga controlada. O público não tem acesso a ela. O porte dessa coisa, por civil, é considerado ilegítimo. Ela pergunta onde Kaneda conseguiu isso. Kaneda fala que isso parece um sedativo monstruoso, para um monstro. Kaneda lidera novamente a gangue. E a Yamagata pergunta pro Tetsu se ele curtiu a moto nova. Ele diz que é incrível e pergunta onde o Yamagata conseguiu. Alguém esqueceu na rua, falou Yamagata. E a galera toda sai de moto, descendo as escadas da escola. O mangá então parte para um prédio, onde está um coronel e mais um velho. O velho ressalta que o nome do moleque é Tetsushima, dizendo também onde ele estuda. Ele completa falando sobre o acidente que foi na noite que Takashi fugiu. Por causa desse incidente, trouxeram ele pra cá, falou o velho aí. Ele também fala que há algo de errado no eletroencefalograma. Foi mal, essa palavra é grande. Eles também checaram várias vezes. Há um padrão em suas ondas cerebrais que eles nunca viram antes. O coronel pergunta a idade dele. Tetsu possui 15 anos e 7 meses. O coronel pergunta quais as chances de seu desenvolvimento. O velho diz que há sempre chances. Teve um caso que o espécime despertou aos 18 anos. Aparentemente, eles estão falando com alguém que está seguindo os passos de Tetsuo. O mangá volta para o grupo do Kaneda. Kaneda pergunta onde estava o Tetsuo. Tetsuo de repente aparece correndo na moto. Todos do grupo estavam finalmente reunidos. O cara de óculos que estava seguindo o Tetsuo fica preso no trânsito. Na frente dele estavam vários soldados e ele pede a todos para saírem da frente. O coronel pede ao cara para ele seguir o Tetsuo e ele ressalta exatamente que o tráfego estava completamente bloqueado. A polícia agora está perseguindo o grupo do Kaneda. Como viram aí, o grupo do Kaneda se divide em dois e cada um vai para um caminho para confundir a polícia. Aparecem então os caras na moto seguindo o Tetsuo. Tetsuo fica sem entender. Um dos caras ataca a moto do Tetsuo. Ele cai.
Um dos caras fala pro Tetsuo que é feio brincar nas áreas dos outros. A galera começa a surrar o Tetsuo. Um dos caras notam que os amigos do Tetsuo estão chegando. Eles começam a correr. Os amigos do Tetsuo percebem a gangue e começam a ir atrás. Kaneda chega e dá um socão no cara. Tetsuo se levanta e fala que o cara que fez isso com ele está morto. Ele empurra o cara para a parede e dá um direto de esquerda nele. Kaneda pergunta para os caras por que eles voltaram. Eles disseram que perderam o resto deles. Enquanto isso, Tetsuo está espancando o cara. Kaneda fala para Tetsuo parar. Ele já teve o bastante. Tetsuo fala não enquanto ele estiver respirando. Kaneda segura o braço dele e pergunta: está tentando matá-lo? Tetsuo responde que sim. Tetsuo afasta o braço do Kaneda e fala que não recebe ordem do Kaneda. Kaneda fica tipo: como é que é, velho? Os dois se encaram. De volta à escola, no 8º distrito, o coronel chega lá. Os caras de óculos falam que ele não precisa ir pessoalmente, para ele esperar no carro. No refeitório da escola, Tetsuo está mais calado do que nunca. Cai na boca do povo que Kaneda e Tetsuo tiveram um desentendimento. Aquele professor estranho do início do mangá chega procurando por Tetsuo, lembram dele? O queixudo. O professor queixudo fala que o diretor quer ver o Tetsuo. No caminho para lá, o professor pergunta pro Tetsuo o que ele fez dessa vez. Tetsuo responde que não fez nada. Enquanto isso, Kaneda parece estar brigando com sua mina. De repente, ele vê o Tetsuo com o coronel e aqueles caras de óculos. O coronel avista o Kaneda. Kaneda começa a fugir. O coronel pede para os caras irem atrás dele. Kaneda se pergunta o que eles estão fazendo na escola. Kaneda pula da janela, quebrando o vidro e chamando a atenção de todos. Kaneda monta na moto. Os caras chegam na frente dele, mas ele passa dos dois e sai descendo a escada com a moto. O coronel fica puto da vida. O mangá vai para onde Ryu está. Ele fala para um velho que a pílula ficou com aquele garoto no meio daquela confusão. O velho comenta que por alguma razão a oposição teve muito trabalho tentando recuperá-la. O velho ressalta que é importante que eles localizem onde está o garoto com a pílula, antes que a oposição o pegue. Aqui é revelado o nome do velho, ele se chama Nezu. Ryu fala que existem já construções subterrâneas. As fontes dele indicam que o local vai se tornar uma instalação militar secreta após os jogos. Nezu pergunta o que Ryu tem ouvido sobre o novo estádio olímpico que estão construindo na cidade velha. Ryu fala que eles pressionaram as autoridades civis o suficiente. Tudo que eles precisam agora é algo para pressionar a indignação pública. O mangá volta para Kaneda agora. Ele entra num local que é proibido motos e carros não autorizados. O mangá agora vai pro coronel, puto como sempre, dizendo que os caras são incompetentes. Os caras de óculos sentem muito pelo que aconteceu. O coronel fala que eles vão sentir muito mais caso falhem novamente. Aqui eu vou chamar o doutor de Dr. Onishi, certo? Que é o nome dele, para não ficar só velho. O Dr. Onishi chega na sala do coronel. O coronel pede para os caras de óculos saírem. Ele pergunta o que houve. O coronel responde que não é da conta dele. Pessoal, para não falar tanto o nome coronel, eu vou revelar o nome dele aqui. Ele se chama Shikishima. Por que eu vou falar? Para não falar tanto coronel, para vocês não enjoarem, então eu vou dizer logo que o nome dele é Shikishima. Não foi revelado aqui, mas o nome dele é Shikishima. Shikishima pergunta o que o Onishi fez com o Tetsuo. O Dr. Onishi fala que deu a Tetsuo um sedativo. Quando ele acordar amanhã, eles começarão os exames mais intensos. Onishi fala que vai levar cerca de 3 semanas até compilar todos os dados. De repente, algo acontece, uma explosão. Algo aconteceu na área olímpica. Um caos acontece na área olímpica. E de repente uma garota sai correndo de lá. Era a Kei. Ela encontra o Kaneda. Kaneda fala que isso que aconteceu era coisa dela. Kei reconhece o Kaneda. Kaneda ressalta que todo lugar que o grupo dela vá causa um reboliço. Os colegas da Kei falam para eles saírem de onde estão. Eles avistam o Kaneda e perguntam quem é o garoto. Eles perguntam a Kei se ela conhece ele. Ela responde que mais ou menos. Um dos caras falam que não é hora para conversar. Quem então confirma para irem. Um dos caras puxa uma arma do terno e fala: não tão rápido. O garoto pode identificar os caras.
Kei grita dizendo para ele deixar o garoto em paz. Kei grita para Kaneda cair fora. Kaneda diz que sem chance, ele não vai ficar para trás dessa vez. Um dos caras falam que agora vai ter que levar Kaneda com eles. Kei diz que não. Kaneda começa a rir, mas o cara fala que a moto fica. Kaneda diz que ele não pode largar a moto. Eles entram num lugar que leva ao subsolo, que pra mim parece um esgoto mastigante. O mangá parte para onde o Tetsuo está. O Nishi fala que o Tetsuo tomou algum tipo de estimulante nessas últimas 24 horas. O Shikishima pergunta: estimulantes? Uma droga? Anfetaminas? Atualmente está na moda entre grupo de jovens. Ele ressalta que essa parece ser uma combinação simples de ingredientes legais. Qualquer farmacêutico razoavelmente competente poderia sintetizar. Este tipo não é alucinógeno, mas pode causar dependência. Ele crê que isso tenha causado a alteração de padrões de ondas cerebrais. Shikishima pergunta o que isso significa. O Nishi fala que este é o primeiro caso que encontrou deste tipo, e não sabe como deve proceder. Shikishima diz que o tempo é um luxo que ele não possui, e para fazer o que for preciso. O mangá volta para Kaneda, e aparentemente está na base secreta aí daquela galera, né? Kaneda fala que esse lugar parece um esconderijo de um filme. O cara não reage à piada do Kaneda e Kaneda fica meio incomodado. No outro lado da porta, Ryu e Kei estão discutindo, aparentemente sobre o Kaneda. Ryu abre a porta. Kaneda sorri para ele e diz que é legal encontrar o Ryu. Ryu senta na mesa e fala que está feliz por Kaneda estar aí e diz que queria agradecer. Kaneda responde: agradecer? Responde com outra pergunta, né? Então, depois disso, Ryu pergunta sobre a pílula, se ainda está com Kaneda. Kaneda diz: pílula? Aquela pílula? Kaneda fala que perdeu no canal. Ryu fala que eles fazem parte de uma organização secreta da resistência. Um dos colegas do Ryu fala que não é bom falar sobre isso. Ryu manda ele se calar. Kaneda fala que colocou no bolso, mas ela caiu no canal. Então a pílula já era. Ryu fala que não acredita em Kaneda. Do jeito que aquele monstrinho Takashi estava por causa dela, eu tinha que roubar dele, falou Kaneda. Kei grita falando que todo mundo está perdendo tempo. Ryu pergunta se ele realmente não sabe. Kaneda, bem despreocupado, pergunta a Ryu se ele não pode pegar a moto dele. O cara puto com Kaneda diz que eles precisam da verdade e pede para ficar meia hora com o garoto. Ryu fala para ele não se preocupar, pois tem tempo. Kaneda ainda fala sobre a moto. O mangá então volta para o Tetsuo, inconsciente, é claro. Dr. Onishi pergunta qual o nível que ele está. O cara fala que colocou no nível 7. Onishi pergunta também como ele reagiu. Houve uma leve reação, mas ele não despertou, disse o cara aí. Onishi fala para colocar no nível 10. O cara hesita e antes de ele falar mais alguma coisa, o doutor grita com ele para ele fazer. De volta para Shikishima, o cara de óculos ressalta a área olímpica, onde aconteceu o acidente. Acidente? Perguntou Shikishima. Ele fala que é como os noticiários estão chamando. Shikishima pergunta se ele viu alguma das coberturas televisivas. Todas as redes informaram sobre o envolvimento dos militares com o estádio. Então ele grita: aquilo não foi um acidente. Fique atento. Eles foram minuciosamente informados com acesso a informações muito secretas. O coitado do cara de óculos só confirma. Se ele descobrir qualquer coisa relacionada ao traidor, é para ele informar o Shikishima. Agora o mangá vai para uma parte peculiar. Um quarto grande com vários brinquedos de crianças e desenho também. Lá tinham algumas crianças, mas duas eram destaques. Lá estavam Takashi e outra criança. Shikishima entra no quarto. Ele olha para Takashi e pergunta se o mesmo se sente melhor. Takashi confirma que sim. Takashi pergunta se ele trouxe algo. Shikishima diz que hoje não. Takashi quer assistir televisão. Shikishima fala que ele pode assistir. Se não há nada de errado com a TV, pode assistir. Takashi diz que ele quer ver filmes de aviões e batalhas. Shikishima fala que ele não pode se excitar. Não pense em besteira, isso aí é outro tipo de excitação. Shikishima pergunta onde está o Masaru. Ele encontra. Shikishima pergunta ao Masaru se a Kyoko está bem. Sim, ela acabou de acordar, falou o Masaru. Kyoko fala que teve um sonho. Shikishima fala para ela falar sobre o sonho. Ela sonhou com Akira. E esse, meus amigos, é o início do fim.